Você não faz hora extra sozinha. Na verdade, a hora extra é o quarto tema mais recorrente na Justiça do Trabalho. Então quer dizer que poucas pessoas conseguem se livrar desse mal. Vamos aprender um pouco mais? Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Atualização da semana. Trança nova, vida nova, né, irmãos? Eu coloquei essa daqui, que aqui é Nagô, que chama. E aqui eu resolvi ousar e coloquei as pontas tudo loira, até a frente aqui é um pouco loira. Quem fez isso sempre o pessoal lá da Wana, aqui de Londrina, e elas são sensacionais. Eu amo. E é um carinho, assim, sabe? Obrigada, Ana, obrigada, Wana. Tá, outra coisa, não é publi não, tá, gente? É só porque elas são boas e eu acho que as pessoas têm que ser mais reconhecidas pelos seus trabalhos. Caneca desse vídeo é da Ana e do Wade, eles me deram lá do Beto Carreiro, que eles foram, e sempre me trazem uma canequinha. Eu amei. Então tá. O tema é bem rapidinho, mas antes de tudo eu queria falar que eu já comecei meus preparativos para as férias, tá? Se você já começou, mas não sabe muito bem quanto que você vai conseguir tirar, tem um card aqui que vai te levar pro vídeo sobre férias que eu deixei aqui no canal. Mas acaba de assistir, você vai assistir o outro, né? A minha preparação para as férias começou hoje com a 4ª dose da vacina, da Covid, né? Tá tendo outros surtos, muito aumento de casos e eu não quero me arriscar. Então eu já aproveitei, já tomei a minha 4ª dose, tá? Tome antes de viajar, pelo amor de Deus. Se você não tomou a 3ª, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, tá? Vamos lá. Eu reparei isso. No último vídeo eu levantei a mão e disse: ai, gente, eu fui ensinado de criança, desculpa por isso. É burguês safado, nojento, assim, sabe? Da pior espécie. Mas, não, e eu acho que burguês não faz isso. É só que quando eu era criança, meus amigos falavam que era chique levantar. E eu costumei levantar e agora só tô com o dedo levantado. Brega, né? Brega. Vou tentar mudar. Aí quando eu vi, já foi. E foram meus amigos que me ensinaram, não foi nem minha família. Ai, que humilhação. O que é hora extra? Ai, gente, isso aí é só pra... Eu gosto de pontuar tudo. Meus roteiros têm quase todos a mesma forma. O que é, não sei o que. Porque eu gosto de deixar tudo claro. Mas a hora extra todo mundo já sabe o que é. Existe a hora ordinária e a hora extraordinária. A hora ordinária é aquela para a qual você foi contratada para trabalhar. Então 8 horas diárias, 6 horas diárias, 4 horas diárias. Não importa, é a hora é a jornada de trabalho que você tem diariamente. A tolerância é a seguinte: 5 minutos. 5 minutos antes e 5 minutos depois. O máximo que pode de hora extra por dia de tolerância é de 10 minutos. Então, se você chega 5 minutos adiantada ou se você sai 5 minutos depois do trabalho, isso daí não é contabilizado como hora extra. A partir do 11º minuto, aí sim é contabilizado como hora extra. Deu pra entender? Só quero deixar claro que essas regras aqui que eu tô trazendo, elas podem variar muito. Mas o conceito é basicamente o mesmo. Por que elas podem variar muito? Porque existe um negócio que chama convenção coletiva ou acordo coletivo. E essas duas instituições, elas podem alterar isso que eu tô falando aqui, tá? Sobre o adicional da hora extra, sobre a tolerância, tudo que... essas coisas podem mudar, não pode ficar pior. Eu vou fazer um vídeo sobre convenção coletiva e sobre acordo coletivo. Mas convenção coletiva e acordo coletivo não pode estabelecer regras piores para os seus trabalhadores. Então o que eu trago aqui é a base. Tá bom? Deu pra entender? Ok, vamos pro próximo tópico. Você sabia que tem mais de um tipo de hora extra? A primeira é mais comum, aquela que você trabalha um pouco a mais depois do expediente, sabe? Então ao invés de sair às 6, você sai às 6h30, 7 horas. A segunda é aquela que você não tira o intervalo pra comer, seja pra almoçar ou seja pra jantar ou pro lanchinho. Quando você não tira esse intervalo, você também tem direito a receber horas extras. E tem o terceiro intervalo, que é o intervalo interjornada. O que quer dizer? Entre a hora que você entra e a hora que você sai, entre a hora que você sai e a hora que você entra, tem que ter um intervalo mínimo. E esse intervalo é de 11 horas. Então você não pode sair do trabalho, por exemplo,
3 horas da manhã e entrar no outro dia 7 horas da manhã. Entendeu? Tem que ter no mínimo 11 horas entre você sair e você voltar pro trabalho. Por quê? Porque você tem que ter esse tempo de descanso, de lazer, né? Lazer nem tanto, porque 11 horas você dorme e faz mais alguma coisinha. Mas você tem que ter esse tempo de descanso pra você curtir com a sua família, essas coisas assim. Então, caso não seja respeitado esse intervalo mínimo, também é contado hora extra. Tá, você já descobriu que existe 3 horas extras. Mas quando que elas começam a contar? Qual que é o limite dessa jornada? A hora comum, a hora extra comum, que é aquela que a gente trabalhou primeiro, como que ela funciona? Qual que é o limite diário? A hora extra ela começa a ser contabilizada a partir da 8ª hora. Ou seja, o limite para você trabalhar por dia são 8 horas ou por semana 44 horas. Então, a partir do momento que você trabalha 8 horas e 15 minutos, esses 15 minutos seriam validados como hora extra. É o que a Constituição traz. O limite da jornada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, a gente está entendido nisso, certo? Errado. Tem alguns juízes que entendem que se você não trabalhou mais de 44 horas na semana, não é contado hora extra. E como que isso acontece? Por exemplo, você trabalha de segunda a sexta e você é contratada para 8 horas diárias, mas teve 2 dias que você fez 1 hora extra. Então, na segunda você trabalhou até às 7 da noite, ao invés de você sair às 6. Você trabalhou até às 7 e na quarta você trabalhou de novo até às 7. Teoricamente, no final da semana você teria 2 horas extras, né? Porque você trabalhou 2 dias, 9 horas, certo? Então, tem juiz que não entende dessa forma. O que eles entendem? Que nesse caso contabilizou durante a semana 42 horas semanais e só começa a contar como hora extra a partir da 44ª hora semanal. Deu pra entender? Então tem juízes que aceitam a hora extra a partir da 8ª diária, mas tem juízes que só aceitam a partir da 44ª hora semanal. Eu não concordo muito porque eu acho que aí fica muito aberto, né? Tipo assim, se eu fui contratada para 8 horas, eu estou contando com 8 horas. A partir do momento que é exigido que eu cumpra, que eu faça 1 hora a mais, eu estou trabalhando a mais do que o meu contrato prevê, né? Mas mesmo assim não é um entendimento de alguns juízes por aí. Existe também a possibilidade de fazer uma jornada de trabalho 12 por 36. O que é isso? Você trabalha 12 horas seguidas e folga por 36 horas seguidas. Então você trabalha 12 e folga 1 dia e meio. E aí volta para trabalhar mais 12. Isso é válido? Porém, para existir isso, ou você tem que ter uma convenção coletiva, um acordo coletivo dizendo que é permitido. E nesses casos, tem que ter um acordo escrito entre o patrão e o empregado, entre a empresa e o empregado, acordando essa jornada de trabalho. Se não tiver esse acordo escrito, pode ser considerada ilegal essa jornada. E o que acontece quando essa jornada é considerada ilegal? Se você trabalha 12 horas, a partir da 8ª, você está fazendo hora extra. Então, cada vez que você trabalha, são contadas 4 horas extras. Entendeu? Então, essa é a diferença. Tem alguns juízes também que entendem que você somar 12 horas trabalhadas é inconstitucional, porque a Constituição traz 8 horas diárias. Então, alguns juízes não, mesmo que exista uma convenção coletiva, um acordo coletivo, eles não acatam a essa jornada. Então, eles condenam a empresa a pagar a partir da 8ª hora. Isso aí pode ser facilmente revertido nos tribunais, sabe, em 2º grau, porque os tribunais eles estão entendendo que essa jornada é válida, mas alguns juízes ainda não, ok? Deu pra entender? Então, qual que é o limite dessa jornada comum? Acima da 8ª hora diária ou da 44ª hora semanal. Então, se você trabalha todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas, no sábado você só pode trabalhar 4. Se você trabalhar 5, mesmo que seja menos de 8 horas, é mais do que 44 horas semanais, entendeu? Então conta como hora extra. E você pode ter uma jornada 12 por 36, desde que a convenção coletiva ou um acordo coletivo traga isso expressamente e tenha um acordo expressamente escrito, tá, gente?
Tacitamente é falado, expressamente é escrito. E tem um acordo entre o patrão, entre a empresa e o empregado, expresso também. Tem que ser escrito esse acordo dizendo que a jornada vai ser 12 por 36, ok? Então tá, agora vamos falar sobre os intervalos, né? E, como eu já disse, existem as horas extras por violação de intervalo. Mas qual que é o tempo mínimo desses intervalos? O intervalo de almoço, né? Que é aquele intra-jornada, o nome técnico é intervalo intra-jornada, que é dentro da jornada você tem um intervalo para descanso e alimentação. Quando você trabalha 6 horas, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Quando você trabalha 8 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora, ok? Então, se você não fez esses intervalos completos, não parou essa 1 hora ou esses 15 minutos inteiros, então você recebe hora extra por esse intervalo. E eu já disse que o intervalo interjornada, que é interjornada é entre uma jornada e outra. E entre uma jornada e outra você tem que ter no mínimo 11 horas em casa, tá? Não 11 horas em casa, né? Vocês entenderam? Então tem que ter no mínimo 11 horas entre você sair da empresa e você voltar para a empresa. Se esse intervalo não for cumprido, então você recebe horas extras também. Deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. E o que eu recebo quando eu faço hora extra? Quando você faz hora extra, além da hora trabalhada, você recebe um adicional de 50% sobre essa hora. O que significa? Caso você também não seja boa de número. Se você ganhar R$10 por hora, uma hora extra vale R$15. Deu pra entender? Bem simples e rápido, né? Se você fizer uma hora extra, você recebe sua hora de trabalho mais 50%. Qualquer uma das três, tá? É o mínimo. Então, caso você tenha uma convenção, um acordo coletivo que regula essa porcentagem a mais, esse acordo ou convenção coletiva não pode ser menos do que 50%. Tem que ser sempre mais. Tem algumas que eu já vi que é 100%, 150%, 200%, dependendo da convenção mesmo e do que foi acordado entre o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas ou entre o Sindicato dos Trabalhadores e a empresa. Existe um limite de hora extra diário? Sim. Você só pode cumprir no máximo 2 horas extras por dia. Então, se o seu contrato de trabalho regula 8 horas de trabalho, você só pode cumprir no máximo 10. Não pode ser mais de 2 horas extras por dia. É bom pontuar também que o intervalo intra-jornada, ele não conta como hora trabalhada. Então, se você trabalha das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, que é o horário comercial, se você for contar das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, dá 9 horas. É que você tem 1 hora de intervalo que não é contada. A hora de intervalo não é contada, só é contada se você não tirou o intervalo. Deu pra entender? Então, se você sair às 6 horas da tarde, você só pode trabalhar até no máximo 8 horas. Eu sou horrível de conta, gente. Se é que vocês não viram. Acho que dá pra pedir pra Ju colocar aí em preto e branco. Ju, pausa. Peraí. 9, 10, 11, meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Volta. Quando eu vou contar alguma coisa e fica assim, eu não sei que número que dá, eu tenho que fazer assim. E aí minha cabeça buga. Eu sou horrível de número mesmo. Eu tenho tudo escrever, tudo contar na mão, assim. E eu já fui caixa de balada. Desculpa aí aos meus antigos patrões aí. Talvez tenha dado alguns desfalques no caixa, porque eu simplesmente não sei fazer conta. Mas tá. Entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, você tem 9 horas de trabalho. Só que 1 hora dessas 9 não é contabilizada. Por quê? Porque é a hora que você tá descansando e não a serviço da empresa, tá? Dando pra entender isso, você entende também que só pode 2 horas extras diárias. Então, se você sair às 6 horas, você só pode trabalhar até às 8 no máximo. Se extrapolar as horas, o que acontece? Nada. Pega o nariz de palhaço e coloca na cara. Porque, no meu ponto de vista, deveria existir um aumento do adicional do percentual que você recebe caso você trabalhe mais das 2 horas diárias. Você trabalhe mais de 2 horas extras. Só que não existe. Se você trabalhar 3 horas extras diárias, mesmo sendo ilegal, você continua recebendo 50%.
Tá, e por que eu digo nada? Porque teve uma época, logo depois que saiu essa regulamentação de no máximo 2 horas extras diárias, que as pessoas começaram a entrar com ação para pedir essa terceira hora extra, né, diária, assim. E aí as empresas na defesa alegavam que, já que a lei dizia que não podia prestar serviço acima da segunda hora diária, o serviço era ilegal, por isso que as empresas não tinham que pagar por esses serviços. Aí esse dia não se coloca o nariz de palhaço. Porque é absurdo, né? Então eu vou contratar um funcionário, vou pagar as 10 horas que a lei estabelece e a partir da 11ª hora que ele trabalha, aí ele não recebe mais, eu deixo ele trabalhando outras 12 horas seguidas. Não tem sentido, né? Então o que foi entendido pelos tribunais? Essa hora, apesar de ilegal, deve ser paga de qualquer jeito. Eu entendo que deveria ter um adicional de multa, né? Em vez de 50% da hora trabalhada, mais 50% deveria ser a hora trabalhada mais 100%. Algumas convenções e acordos coletivos trazem essa norma, que a partir da segunda hora extra diária, então você recebe 100% a hora trabalhada mais 100%, mas a lei não determina isso. E o que muda, então, já que tem esse limite? Muda que é o seguinte, existe uma coisa chamada banco de horas, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Nesse banco de horas, as horas são compensadas, não pagas, certo? Certo, vocês vão entender melhor. Só que essas horas compensadas só podem até a segunda hora extra diária. A partir da segunda hora extra diária não pode ser compensado, tem que ser pago. E você pode se negar a fazer hora extra? Depende do seu contrato de trabalho. Se no seu contrato de trabalho, convenção coletiva ou acordo coletivo, regulamentar que existirá horas extras, então você tem que cumprir. Se o contrato, a convenção ou o acordo regulamentar que não existe horas extras, então você não tem que cumprir, você não é obrigado. E de qualquer forma, mesmo que tendo a regulamentação ou não, você não é obrigado a cumprir a hora extra a partir da segunda hora extra diária. Daquele limite lá, se existe um limite, você não é obrigado a passar desse limite, ok? O que é banco de horas? Banco de horas é um sistema de compensação de horas trabalhadas, tá? É como se fosse um banco. Ah, desculpa. É como se fosse um banco Bradesco, Banco Itaú, onde você deposita algo, que nesse caso é dinheiro. No banco de horas você deposita horas. Então existe esse sistema de compensação. Caso você trabalhe uma hora a mais um dia, você trabalha uma hora a menos em outro. Basicamente é isso. Ou você tem muitas horas extras, você tem muitas horas no banco e aí você pode folgar um dia na semana, você pode folgar mais dias, entendeu? Então, banco de horas é isso. Você deposita suas horas, você não recebe, você deposita e essas horas são compensadas com alguma falta ou alguma hora a menos trabalhada. E como que funciona esse banco de horas? Existe um limite para compensação. Você não pode trabalhar e ser compensado daqui 5 anos, tá? Existe um limite. E qual que é esse limite? O limite é de 1 mês. Caso o acordo seja feito entre você e a empresa, mas seja um acordo tácito, o que eu já falei? Tácito é um acordo verbal, é um acordo com palavras, não é escrito. Se tiver um acordo tácito entre você e a empresa, então a empresa você pode ter esse banco, mas tem que ser compensado no mesmo mês. Então se você trabalhou ontem 1 hora a mais, hoje você trabalha 1 hora a menos, dentro do mesmo mês, entendeu? Essas horas podem ser compensadas em até 6 meses, caso você tenha um acordo com a empresa, só que escrito, e essas horas podem ser compensadas em até 1 ano, caso exista um acordo ou uma convenção coletiva regulamentando isso. Então, 1 mês, caso vocês tenham feito um acordo de boca, 6 meses, caso vocês tenham feito um acordo escrito, e 1 ano, caso tenha algum acordo ou convenção coletiva. Para que isso é bom? Estamos em Copa, tá? Ontem mesmo o Brasil perdeu para Camarões, que vergonha. Mas estamos em Copa. Você quer assistir os jogos, então como que você faz? Tem um vídeo no meu Instagram que eu explico certinho como você pode fazer.
Mas você pode fazer esse acordo para ser pago no mesmo mês com o seu patrão, um acordo verbal. Olha, patrão, ninguém chama de patrão. Algumas pessoas não. Olha, eu vou entrar aqui mais cedo hoje, eu vou sair mais cedo hoje, daí amanhã eu trabalho um pouquinho a mais e vou pagando essas horas que eu saí mais cedo. Existe essa possibilidade, principalmente em Copa do Mundo. Só que caso você queira fazer isso, tem que compensar no mesmo mês. Você, empresa, caso você esteja me assistindo, tem que compensar no mesmo mês para não dar problema jurídico depois, tá bom? Todo empregado pode fazer hora extra? Não, não pode. Existe uma regra que é o seguinte: o trabalho em tempo parcial, meio período, não pode ter hora extra. Pensa comigo. Se a pessoa... Eu tô com essa mania de fazer assim? Não sei. Pensa comigo. Se a pessoa é contratada para trabalhar 30 horas semanais e aí ela cumpre a hora extra, ela não foi contratada para trabalhar 30 horas semanais, certo? Então, o trabalho meio período não pode hora extra. Se você trabalha 6 horas por dia, você não pode fazer hora extra. É ilegal. Mas se você fizer, a gente já ensinou. Tem que receber. Porque senão, né, vira um trabalho voluntário. Todo empregado tem direito a receber hora extra? Não. Tem 3 grupos que não são obrigados a receber hora extra. O gerente, porque ele já tem um cargo de confiança, né? Tem que receber... Vou fazer um vídeo só sobre o gerente, mas tem que receber os 40% a mais, tem que ter o poder hierárquico, né? De comandar outras pessoas. Os empregados em atividade externa e os empregados home office. Qual que é a desculpa para esses 2 últimos? Principalmente esse último que entrou agora na reforma trabalhista. A desculpa é... Aqui, ó, estou nervosa. A desculpa é: não conseguimos controlar a jornada desses empregados, então não é justo que a gente pague horas extras se a gente não sabe se elas estão sendo cumpridas. E aí eu assisti uma palestra... Ai, que tá machucando, tá, gente? Machucando só um pouquinho. Eu assisti uma palestra que é o seguinte, que o que a pessoa falou faz muito sentido, porque o empregado confia a sua vida à empresa, né? A empresa é algo confiável. Ele trabalha, se for para trabalhar em altura, ele trabalha em altura, ele sacrifica algumas coisas em nome da empresa. Por que a empresa não pode confiar minimamente no seu empregado? Por que o empregado é algo que sempre traz desconfiança? Hein? Isabela, não pode mentir. Sim, a empresa também não pode. A empresa não pode mentir que ela consegue controlar as horas dele, mas não quer pagar as horas extras. Por que sempre o empregado tem que confiar na empresa, mas a empresa não dá esse feedback pro empregado? Não tem sentido você regulamentar que um trabalhador em home office não pode receber horas extras, porque você não consegue controlar a jornada, quando existe formas de controlar a jornada. Não faz o mínimo sentido. Por isso que muitos tribunais hoje entendem que caso a empresa consiga controlar a jornada do empregado, ela é obrigada sim a pagar horas extras, apesar desse dispositivo que é abusivo, no meu ponto de vista. Por quê? Vamos parar pra pensar só um pouquinho, rapidinho. Das pessoas que você conhece que trabalham home office, quantas trabalham regradinho? Das 9 para meio-dia, volta 1 e para 6. Regradinho. Difícil, né? Porque sempre tem um e-mail que chega depois do horário, sempre tem uma mensagem de WhatsApp que chega depois do horário. E a empresa ela consegue controlar. Porque muitas empresas têm sistema. Quando você entra no sistema é controlado, quando você sai do sistema é controlado. Então não faz sentido, né? Tem esses 3 empregados que não têm direito ao recebimento de horas extras, que é o gerente, porque ele recebe 40% a mais e tem esse poder hierárquico. O trabalhador externo, que não dá para controlar a jornada de trabalho, e o trabalhador em home office, que não dá para controlar essa jornada de trabalho. Esse já estão caindo caso seja comprovado que pode sim ser controlada a jornada de trabalho. É só a empresa fazer um pouco mais de esforço. Aí pode ser paga as horas extras. Deu para entender? Então esses 3 em regra não recebem, mas como exceção recebem.
Então é isso, se o conteúdo te ajudou, já clica aqui no gostei, compartilha com seus amigos, curte o vídeo para que chegue mais pessoas, se inscreva no canal. Eu tô só fazendo sem saber. Eu estou aqui no YouTube. Eu tenho uma geolocalização horrível, eu estou aqui no YouTube. Se inscreva aqui, curta aqui, compartilha ali embaixo, deixa aqui nos comentários qualquer crítica, sugestão ou dúvida. Me segue no Instagram. E eu tenho uma dúvida muito importante para vocês. Eu quero fazer um vídeo sobre o trabalho dos jogadores, ainda mais nessa época de Copa. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de saber dessas informações e quais são as suas dúvidas. Porque enquanto eu estava estudando para fazer o vídeo, eu já tive várias dúvidas. Por exemplo, o acidente da Chapecoense é considerado acidente de trabalho? Porque eles são empregados ou não são empregados? O Neymar, a lesão dele, é considerado acidente de trabalho? Empregado ou não empregado? Quanto que os jogadores ganham pela Copa? Todas essas informações eu vou trazer. Se vocês curtirem bastante, deixarem bastante comentário falando o que quer e compartilhar com seus amigos, tá? Me segue no Instagram e é isso, assiste o próximo vídeo. Tchau!